Bom dia, senhores! Tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo controlado, tudo em paz. Bom, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos hoje, falando de um tema muito importante, que na verdade é uma continuação dos assuntos que nós já vínhamos falando, ligados ao desenvolvimento da burguesia. Vocês lembram que anteriormente, nós havíamos falado sobre o renascimento cultural. Para que nós possamos entender o renascimento cultural, nós tivemos que dar uma olhadinha sobre o surgimento da burguesia, né? Então, um outro ponto que nós vamos olhar agora, depois disso, é a reforma religiosa, a reforma protestante. A reforma protestante ou reforma religiosa, ela se insere num quadro de valorização da burguesia. Por quê? O que a gente tem que ter em mente para entender esse movimento? Que a Europa Ocidental passava por um monopólio da Igreja Católica. A gente não pode esquecer que na Europa nós já não tínhamos mais um monopólio da Igreja Católica, mas sim na Europa Ocidental. Por quê? Como vocês já estudaram, lá no século XI houve o chamado Cisma do Oriente. Esse processo chamado Cisma do Oriente rachou a cristandade em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega. A Igreja Católica Apostólica Romana tendo o Papa em Roma e a Igreja Ortodoxa Grega tendo o Patriarca de Constantinopla como seu chefe. Mas, apesar desse racha, desse cisma aí, na Europa Ocidental, a Igreja Católica vai ser uma potência quase inconteste. Por que quase inconteste? Há pequenas exceções. A gente não pode esquecer que no sul da Península Ibérica nós tínhamos muçulmanos, nós tínhamos judeus transitando aí pela Europa fazendo comércio principalmente, mas a Igreja Católica era a grande força. Ela era muito poderosa. A Igreja Católica, ela era um estado. Grande parte da Península Itálica pertencia à Igreja Católica. Ela era uma senhora de terras. Isoladamente, durante a Idade Média, a Igreja Católica é a maior senhora de terras que nós teremos. Então, dá para imaginar o tamanho de poder. O poder da igreja se misturava muito ao poder temporal. Ela não era só uma força religiosa, ela também era uma força temporal. Por quê? Ela se envolvia em coroar e descoroar reis, nomear pessoas, mandar soltar e mandar prender. Alguns papas quiseram deixar como imagem mais um guerreiro do que um homem religioso, exatamente. Tá? Então, nós temos que entender que a igreja era extremamente poderosa. Era a Igreja Católica que havia determinado a divisão dos poderes em clero, nobres e servos. Foi Deus que disse, na verdade. O teocentrismo, tão importante que o Renascimento vem romper, foi posto pela Igreja Católica. Tá? E a gente pode imaginar que durante aí esses 1000 anos que vão durar a Idade Média, ninguém contestou, ninguém veio criticar. Houveram muitas críticas, houveram várias pessoas que acharam por bem tentar mudar a igreja, mas não tiveram sucesso. Foram tratadas como apóstatas, foram tratadas como hereges, foram tratadas como pessoas que não tinham visão ou que estavam pecaminosas. Por que agora, nesse momento histórico que nós estamos vendo, que é o início do século XVI, isso vai mudar? Porque o interesse da burguesia entra de encontro com esses
reformadores, com esses homens que tentam mudar aí, tá? Tentam reorganizar a Igreja Católica. A Igreja Católica falava muito mal da burguesia. Eles eram contra a usura, que é emprestar dinheiro e receber juros de volta. Eles eram contra o enriquecimento. Eles eram contra a mudança e a melhora da qualidade de vida, tá? Então, a Igreja Católica, ela era diametralmente contra a burguesia. Então, para tentar mudar isso, a burguesia vai apoiar essas ideias que vão surgir aí no século XVI, comecinho do século XVI. A data que nós vamos fixar e pensar é 1517. Mas a gente fala dela mais para frente, provavelmente até numa outra aula. Mas agora nós precisamos entender o que havia de errado, o que havia para ser questionado na igreja. Tá? Por que a igreja não estava perfeita? O que a igreja católica medieval fazia? E agora já a igreja católica moderna, porque a gente mudou aí a era, né? A idade. A igreja, no início da modernidade, fazia de errado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha. Quem são as pessoas que vão criticar? Olha aqui. Esses são os principais nomes para a gente. Tá? O Henrique VIII, que vai fazer suas reformas, suas mudanças na Inglaterra. O Martinho Lutero, que vai ser importantíssimo e o primeiro para a gente na Alemanha. O Calvino, que vai falar na Suíça e na França. Temos outros nomes aí, mas esses três vão ser os primordiais. Tá? Mas e aí? O que havia de errado? Qual era o problema? Bom, o problema era tanto teológico quanto político. Havia uma imoralidade na igreja. A igreja ela não era uniforme, ela não tinha estabelecido práticas saudáveis e salutares em todos os seus mecanismos. Uma das coisas que nós podemos citar para começar, por exemplo, é que nem todas as igrejas contavam com sequer um exemplar inteiro da Bíblia. Tá? Livros eram muito caros. Então, como é que você fazia para ter uma Bíblia? Alguém tinha que ir lá e copiar a Bíblia, o que demandava muito tempo. Portanto, era uma coisa muito cara. Então, em algumas paróquias mais pobres, o pároco tinha o Evangelho de São Lucas, o outro tinha o Evangelho de São João, o outro tinha só o Apocalipse, o outro tinha só o livro de Salmos. O que fazia com que, na ponta, lá no fiel, a doutrina religiosa não fosse tão uniforme. Ser padre era uma questão muito de aprendizado artesanal. O menino ficava junto com outro padre, se tornava coroinha, aprendia a rezar a missa e rezava também. Tá? Não havia uma centralização. Então, isso faz com que a visão religiosa que eu passava na minha paróquia não fosse necessariamente a mesma que fosse passada lá na Alemanha. Tá? Havia essa falta de uniformidade. Não havia um treinamento padrão para o sacerdócio. Além disso, havia umas outras peculiaridades interessantes. Tá? Uma das coisas que vai incomodar o Lutero, nós vamos retomar isso em um outro momento, era a questão do pecado. Para a Igreja Católica medieval, nós temos o ciclo do pecado. Você peca, você se arrepende, você confessa, você paga a penitência, você é perdoado. Então, pecado, contrição, confissão, penitência, perdão. Tá? Esse é o ciclo do pecado. Por quê? De acordo com a Igreja Católica medieval, eram as boas obras que geravam a sua salvação. Era você não ter pecados que te levava à salvação. Só que aí causa um problema. Por quê? Todos pecam. Todo mundo peca. O pecado é inerente ao ser humano. E aí, você tinha que ir procurar um sacerdote, se confessar
e pagar a penitência. E aí, pagar a penitência na igreja medieval poderia ser várias coisas. Ele poderia falar para você, vai, constrói uma igreja para Santo Antônio. Vai e pinta a igreja por dentro. Vai, faz uma peregrinação até Jerusalém, dependendo do seu pecado. Com o passar do tempo, pessoas mais ricas, nobres, não estavam tão propensos assim a aceitar essas penitências pessoalmente. Precisa pintar a igreja. Você acha que um príncipe ia pintar a igreja? Ele pagava para alguém. Você acha que um burguês rico, ele ia construir, ele pessoalmente, uma igreja? Ele pagava. O que a igreja católica fez? Ela se aproveitou dessa condição e parou de terceirizar, tirou o intermediário. Você podia comprar o seu perdão. Você podia comprar uma indulgência. O que é indulgência? É um perdão. E aí chegava a ter tabelinhas. Matar a esposa, tantas moedas de ouro. Dormir com a cunhada, tantas moedas. Brincadeira à parte, mas havia sim uma tabela de pecado e dinheiro. Então você poderia comprar, você podia pagar para ter um perdão perdoado, um pecado perdoado. Você podia, por exemplo, pagar para que fosse perdoado pecados de pessoas que já haviam morrido. Sua mãe morreu, seu pai havia morrido, você não sabe onde eles estão. Você ia lá na igreja, dava uma moedinha e comprava o perdão para ele. Mas as pessoas iam gastar dinheiro com uma coisa absurda dessa? Gente, vamos entender que nós estávamos numa outra realidade. Tá? Para a gente hoje ir para o céu e para o inferno, não é uma coisa tão séria assim. Na mente dos homens do século XV e XVI, a ameaça do inferno era real, era algo extremamente sério, perturbador. Pensarem que seu pai, que sua mãe, que seu filho está queimando no inferno eternamente é tenebroso, é terrível. E aí as pessoas davam o que não tinham para comprar esse perdão. Tá? Eu trouxe para vocês aqui uma outra imagem. Essa imagem aqui é um documento de época. Indulgência plenária. Plenária, total. Perdão total. Remissão de todos os seus pecados. Tá? Concedida pelo digníssimo senhor Papa Inocêncio XIII. Tá? E aí, você deveria ir lá no dia 28 de novembro e comprar esse papel. Você dava um dinheirinho e ganhava uma entrada no céu. Esse comércio de indulgências era gigante. Deixava as pessoas pobres mais pobres ainda. E a Igreja Católica, muito mais rica do que ela era. Tá? Então, as pessoas, às vezes, vendiam o que não tinham para poder comprar um perdão. Isso vai incomodar muitas pessoas. Tá? Como assim? Deus, e aí você tem que pensar na visão religiosa, como Deus pode exigir que a minha família passe fome para que eu tenha perdoado um pecado meu. Tá? Como é que isso é possível? Então, isso incomodava. Uma outra coisa que incomodava também, que foi um dos motivos que levou à reforma religiosa, era o culto às relíquias e o comércio das relíquias. O que são relíquias? Relíquias são partes do corpo de santos, coisas que tocaram em santos ou coisas relacionadas diretamente ao corpo dos santos. Aqui, por exemplo, nós temos a mão de Santo Antão. Se você olhar, é o relicário, né? O que guarda é de ouro, mas aqui dentro realmente dá para ver até os ossinhos ainda estão lá. Então, isso é o braço e a mão de um santo. Aqui nós temos a cabeça de São Martim. Aqui nós temos a mandíbula de São Nicola. E eles acreditavam que se você possuísse, se você visse, se você tocasse nessas relíquias, benefícios seriam concedidos a você. Por exemplo, se ajoelhar diante da cabeça de São João Batista
e rezar te daria 500 anos a menos no purgatório. E aí vocês conseguem imaginar, no meio dessa farra que estava a Igreja Católica medieval, que as pessoas não iam deixar as outras verem essas relíquias, rezarem diante dessas relíquias, sem uma devida compensação financeira. Então, você pagava uma moedinha de prata, se ajoelhava e ganhava um recibo de que você vai ficar 500 anos a menos no purgatório. Além disso, vocês conseguem imaginar a quantidade de fraudes que não teve. Tá? Aqui, por exemplo, essas 3 em volta, são relíquias consagradas e reconhecidas pela Igreja Católica. Aqui no meio, não. Aqui nós temos a parte da cruz onde Jesus foi crucificado, que pregou a mão direita dele. Gente, peraí. Vocês acham que 1.500 anos depois eles iam saber onde é que realmente estava esse pedaço de madeira que na época não valia absolutamente nada? Claro que não. Fraude. Do lado, nós temos um espinho da coroa de espinhos de Jesus Cristo. Por favor. Sangue que foi colhido do corpo de Jesus enquanto ele estava crucificado. E assim vocês podem imaginar o tamanho da farra. E aí, se não acreditam em mim, podem pesquisar. Havia um homem que vendia em Paris garrafas e dentro dessa garrafa havia o ar da gruta onde Jesus Cristo nasceu. Na prática, gente, vamos entender. O que ele estava vendendo? Nada, só a garrafa. Mas se você acreditava que se você pegasse essa garrafa, levasse ela para casa, você estaria levando o ar da gruta lá de Belém, onde Jesus nasceu. E aí, o número de fraudes era absurdo. Vendia-se de tudo. Ossinho da perna que levou Jesus a Jerusalém, capa da Virgem Maria, leite da Virgem, osso do dedo de tal santo. E o comércio dessas relíquias era algo absurdo e imoral. Tá? Por falar em imoralidade, Roma e o Vaticano eram também uma grande imoralidade. Tá? Essa imagem que eu estou colocando para vocês aqui, ela não é de época, isso está bastante claro para vocês. Isso é de uma série da HBO chamada Os Borgia, que vai representar a vida do Papa Alexandre Borgia, tá? O Alexandre VI, que vivia numa imoralidade e numa lascívia. Ele tinha esposas dentro do Vaticano, ele tinha filhos bastardos, um dos filhos bastardos dele, inclusive, se tornou cardeal. Tá? Mas Papa pode ter esposas? Claro que não. Mas tinha, e ele se sabia, isso era comum. Em Roma, você tinha bordéis exclusivos para atender padres, atender religiosos. Gente, padre não tem que manter o celibato? Sim, padres têm que manter o celibato. Ele abre mão de uma parte da sua vida, que é a prática sexual e o casamento, para se entregar a Jesus. Isso é importante, isso é um dogma católico. Mas, como não tinha ninguém olhando, fazia-se qualquer coisa. Tá? Então, a imoralidade, a quebra do celibato, o celibato é isso, o fato de padres não poderem casar, não poderem manter relações sexuais, era aberta e absoluta. Tá? E visível, isso nas ruas, não era uma coisa escondida, não. Essa série, Os Borgia, dá uma escancarada nisso. Se alguém se interessar, acho que vale aí assistir. Outra prática extremamente comum era a simonia. Simonia é venda de cargos religiosos. Tá? Então, você podia comprar, ou seu pai podia comprar para você um título de cardeal, de bispo, de arcebispo. O Papa Leão XIII, para vocês terem uma ideia, ele se tornou cardeal aos 12 anos de idade. Gente, cardeal, depois do Papa, o próximo nível é cardeal. Aos 12 anos de idade, de que maneira? Como foi comprado? Imagina o seguinte, eu sou um grande
chefe local. Eu sou um grande senhor feudal ou mesmo um rei ou um príncipe. Controlo as terras na minha região. Meu filho mais velho vai herdar a minha terra após a minha morte. E meu segundo filho? Ele não vai poder herdar a minha terra, não é? Então, o que eu faço? Eu compro um título na igreja para ele. Ele vai virar o bispo ali da minha terra. Então, eu vou ter o poder do exército, vou poder ter o poder da força, e as terras são minhas. E meu filho vai ter o poder religioso. Então, aumenta o poder. Independente se meu filho tivesse ou não vocação religiosa para ser um cardeal. O Papa Júlio, ele tinha uma armadura totalmente dourada e ele se achava no direito de combater infiéis. Ele ia, fazia guerra, invadia outros territórios de quem ele não concordasse. Tá? Então, vocês conseguem imaginar que havia realmente uma imoralidade muito grande, uma falta de uniformidade teológica no clero, uma bagunça de venda de indulgência, de venda de relíquia, de culto à relíquia. Tá? Tudo isso vai deixar muitas pessoas aí incomodadas ao ponto de haver uma ruptura. Tá? Uma dessas pessoas é o nosso amigo Martinho Lutero, ou Martin Luther, em alemão, que ele era alemão. Tá? Mas o Lutero fica aí para uma próxima aula. Tá? No próximo vídeo aí, nós falaremos da vida do Lutero e como é que foi o processo dele de ruptura para fundar uma nova religião aí, para acabar com o monopólio da Igreja Católica na Europa Ocidental. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês aproveitem. E aí, qualquer problema, não esqueçam de falar comigo. Deixem aí no comentário do vídeo, mandem mensagem ou qualquer outra forma aí que vocês tiverem. Tudo bem? Grande abraço. Tchau!